Desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, a ordem mundial passou por transformações significativas. Após a guerra, os Estados Unidos emergiram como a principal potência global, liderando o mundo ocidental na Guerra Fria contra a União Soviética. Essa competição bipolar moldou a política global por décadas. Ao longo do tempo, vimos a ascensão de potências emergentes, como a China, que passou por um rápido crescimento econômico e se tornou uma influência global. A Índia também emergiu como uma potência regional e global, enquanto o poder econômico e político da União Europeia continuou a se fortalecer. As mudanças geopolíticas significativas incluem a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética em 1991, que acabaram com uma ordem bipolar e deram lugar ao mundo mais multipolar, com diversos atores influentes. Além disso, assistimos ao surgimento de desafios globais, como o terrorismo internacional, mudanças climáticas e o aumento de tensões regionais em várias partes do mundo. Atualmente, observamos uma crescente competição entre os Estados Unidos, a China e outras potências regionais, além de desafios para manter a estabilidade global diante de crises humanitárias, pandemias e questões de segurança cibernética. A ordem mundial continua a evoluir em resposta a essas dinâmicas geopolíticas e desafios emergentes. A nova ordem mundial está sendo moldada por várias tendências significativas. A ascensão da Ásia, a região da Ásia em particular, está emergindo como um centro de poder econômico e político. Países como China, Índia e até mesmo nações do Sudeste Asiático estão experimentando um crescimento econômico substancial e impulsionando sua influência global. Influência econômica da China. A ascensão da China como uma potência econômica dominante está redefinindo as dinâmicas globais. O país tornou-se uma força motriz na econômica mundial, desafiando a liderança tradicional dos Estados Unidos e da Europa. A iniciativa Belt and Road, por exemplo, exemplifica os reforços chineses para expandir suas influências por meio de investimentos em infraestrutura em todo o mundo. Ressurgência da Rússia. Apesar das dificuldades econômicas e das restrições internacionais, a Rússia tem procurado afirmar suas influências geopolíticas em várias partes do mundo. O país desempenha um papel significativo em conflitos como a Síria e a Ucrânia, buscando preservar sua esfera de influência e desafiar as políticas ocidentais. Dinâmicas de poder no Oriente Médio. O Oriente Médio continua a ser uma região crucial para as dinâmicas globais devido aos seus vastos recursos energéticos e questões geopolíticas. A região é marcada por conflitos prolongados, rivalidades entre potências regionais e intervenções de atores globais. A ascensão do Irã, a guerra na Síria, a instabilidade no Iraque e as tensões entre Israel e seus vizinhos são apenas alguns dos aspectos que moldam a dinâmica de poder na região. Essas tendências estão reconfigurando a ordem mundial, desafiando o equilíbrio de poder tradicional, exigindo uma revelação das políticas e estratégias globais por parte das principais potências e organizações internacionais. A regionalização do Estado global é uma tendência importante que está moldando as relações tradicionais da governança global. Destacam-se várias formas de integração regional e cooperação entre Estados. União Europeia. A União Europeia é um dos exemplos mais avançados de integração regional, com seus membros compartilhando políticas econômicas, comerciais e de segurança comum. A UE promove a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas entre os países membros, além de coordenar políticas em áreas agrícola, meio ambiente e diversos direitos humanos. Associações de Nações do Sudeste Asiático. A ASEAN é uma organização regional que visa promover a cooperação econômica, política e cultural entre os países do Sudeste Asiático, embora tenha um grau menor de integração em comparação à UE. A ASEAN desempenha um papel importante na promoção da estabilidade e do desenvolvimento econômico da região. Mercado Comum Sul, Mercosul. O Mercosul foi um bloco econômico composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com o objetivo de promover o comércio e cooperação econômica entre os países membros. Embora tenha enfrentado desafios em termos de integração, coordenação e política, o Mercosul continua a ser uma plataforma importante para a cooperação regional na América do Sul. Parceria Transpacífica, que é a ATPP, foi uma proposta de acordo comercial abrangente envolvida países da Ásia-Pacífico, incluindo os Estados Unidos, Japão, Austrália e várias nações da região. Embora os Estados Unidos tenham se repetido de acordo em 2017, os países restantes continuaram a negociar
implementar acordos bilaterais e multilaterais para promover o comércio e cooperação econômica nas regiões. E esses blocos econômicos e alianças políticas enfrentam as crescentes dependências entre os países e regiões do mundo, buscando promover a estabilidade, o crescimento econômico, a cooperação em diversas áreas. No entanto, também enfrenta desafios como a diversidade de diferentes entre os membros, questões de soberanias e a necessidade de lidar com as questões emergentes como mudanças climáticas e segurança cibernética. No contexto de um mundo cada vez mais regionalizado e interconectado, o papel das organizações internacionais, como as Nações Unidas, ONU, é crucial para promover a cooperação multilateral e enfrentar os desafios globais. As Nações Unidas desempenham um papel fundamental na facilitação do diálogo e na cooperação de esforços entre os países membros para abordar questões que transcendem fronteiras nacionais como segurança, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas. No entanto, a eficácia das organizações internacionais está sendo desafiada pelo crescente regionalismo e pela ascensão de blocos econômicos e alianças políticas regionais, enquanto esses blocos desempenham um papel importante na promoção da cooperação dentro de suas regiões, também podem criar divisões e rivalidades que dificultam a cooperação multilateral em nível global. Hoje estamos discutindo as implicações da regionalização do Estado global com o nosso professor de Geografia, assessor da escola Marnardelli, Nilson. Vamos começar com a questão da segurança. Como a regionalização afeta a segurança global? A regionalização global ela é feita por bem distintas, os países ricos e os países pobres. Então há um enfrentamento de segurança grande, por quê? Os países ricos, eles, além de eles estarem intervindo nos países pobres, eles também causam a discrepância entre os poderes dentro de um país, das indústrias e tudo isso aí. Então, no ponto de vista da geografia, se torna insegura a situação que a gente vê nos países. A distinção entre o mais pobre e o mais rico, que sempre foi o poder. E quanto ao comércio internacional, como a regionalização influencia as relações econômicas entre os países? Nós podemos tornar lá em 1400, 1500, quando nós tínhamos os impérios colônios, tá? A regionalização dos países, se fala em tecnologias hoje, não é mais em produção, mas em tecnologias, sempre o país mais pobre, ou que não tem tanta tecnologia, vai ser submisso à questão da regionalização mais forte, ou de quem detém a tecnologia. Ou seja, tá? Quem tem a tecnologia vende ao pobre e o pobre vai produzir para o rico. Então é uma contrapartida. Um exemplo, Brasil. O Brasil é um país emergente. O que é um país emergente? É um país que possui tecnologia, tá? Ele está em desenvolvimento, porém não é tecnologia própria. É tecnologia que vem de fora, de países que são maiores dentro da tecnologia. Estados Unidos, Europa, todos esses países que mandam a tecnologia para nós. E em termos de governança global, como a regionalização afeta a cooperação internacional em questões globais? É uma questão complexa porque, assim, existem países de pequeno porte que trabalham uma situação totalmente adversa daquela. No exemplo que nós temos agora, a Rússia e a Ucrânia. Olha o que está acontecendo entre eles, porque nós temos partes do mundo, tá? Nessa globalização, que defendem a Ucrânia, porém dependem de alguma coisa da Rússia. Por exemplo, hoje nós temos a questão da adubação química. Tá? Grande parte, não em todo mundo, mas grande parte vem de lá. Uma outra situação, quais são os maiores consumidores hoje, se nós pegarmos ali? Rússia e China. Tá? Então, existe sempre essa insegurança entre uma coisa. Então, é uma situação bem delicada para o comércio. Porque quem está governando é uma situação. Quem trabalha com o comércio, a oscilação das ações, tá? Ou dos famosos commodities, que penso que vocês se lembram ainda o que é, pode oscilar muito os valores. Ainda os países, novamente, quem é que faz commodities? Países que não têm tanta tecnologia ou que não têm indústrias ainda suficientes para beneficiar esse produto. Relembrando, o que são commodities? Commodities são produto e matéria-prima vendida. O Brasil hoje é um grande produtor de soja, mas ele consegue beneficiar todo o produto de soja no país? Não. Nós vendemos em grão. Isso é o quê? Perda de dinheiro. Tá? Nós produzimos,
Somos um dos maiores produtores do mundo hoje de soja e milho, e nós vendemos o grão, ao invés de vender o produto. Então, existe dentro do comércio toda essa oscilação, que vem lá de cima, quando nós falamos da segurança, e vai descendo, tá? Então, torno a dizer para vocês, isso parece, nós estamos falando de tecnologia, mas parece Brasil, o Império e colônias. Continua assim. O que mudou? Produto. Hoje é tecnologia. Por fim, quais são os principais desafios emergentes que a regionalização do Estado global apresenta? Os desafios são grandes. Primeira coisa é você ter uma empatia, que vai ser difícil, tá? Por isso eu estou falando quase utopia. Mas seria uma empatia entre o que? Os países ricos e pobres. Ou seja, você ter tecnologia, os países ricos liberarem um pouco mais de tecnologia sem cobrar tanto. Eu vou fazer um exemplo para vocês. Qual é o país socialista de capital aberto que está crescendo no mundo hoje? Meu ponto de vista é a China. Tá? Mas por quê? Porque daí o pessoal diz, professor, mas se diz assim que todos os países socialistas, ou quase todos, não vão bem. A China vai bem, porque duas situações, gente. Tá? Ela é o país mais populoso do mundo. E as empresas não são totalmente chinesas. Capital aberto quer dizer empresas de outros países que entram lá. Quem é que trabalha lá? O chinês, gente. Só que ele é subpago. O que ele ganha é pouco. Mas o governo dá trabalho, mas ninguém vê isso. Então, se nós pegarmos ali na Ásia, vamos pegar brincadeira que eu sempre vejo com vocês, Adidas, Nike, onde é que são produzidos? A maioria deles são produzidos em países asiáticos. Por quê? A mão de obra é barata. Então, na primeira pergunta que vocês falaram, a tecnologia vem descendo. Quem é submisso? Os países de menos tecnologia. A China é o contrário, ela tem a tecnologia, ela tem mão de obra, só que ela precisa, para dar trabalho a bilhões de chineses, ela se obrigou a deixar capital aberto. Onde é que fica esse dinheiro? Na China. Quem controla o salário dos chineses? É o Estado. O Estado é que comanda. Tá? Não é que nem no Brasil, que nós temos um país capitalista, onde eu trabalho e eu quero ter um lucro. Lá você trabalha para o Estado. Então, é toda uma situação. Então, a questão, então, dessa segurança vai valer muito dos países. Vou usar um termo um pouco, talvez, duro, pararem de explorar as pessoas, porque, em termos de pessoas de estudo, os chineses são pessoas que têm estudo. Mas como é um formigueiro humano, eles se sujeitam a trabalhar por valores menores para não ficar desempregados. Tá ok? A cooperação multilateral dependerá das capacidades das organizações internacionais de se adaptarem às mudanças na dinâmica geopolítica e de abordagem às preocupações e interesses divergentes. Isso pode envolver a busca por formas inovadoras de promover a cooperação entre organizações regionais globais, incentivando a participação ativa de todos os atores relevantes e fortalecendo os mecanismos de resolução de conflitos e tomada de decisões. Além disso, a cooperação multilateral deve ser reforçada por meio do fortalecimento dos sistemas de normas e princípios internacionais que regem as relações entre os Estados, garantindo assim um quadro estável e previsível para a cooperação global. Em resumo, enquanto o mundo continua a se regionalizar e se interconectar, as organizações internacionais desempenham um papel crucial na promoção da cooperação multilateral e na busca por soluções para os desafios globais. O futuro da cooperação dependerá da capacidade de adaptação e da vontade política dos Estados-membros de trabalhar junto em prol do bem comum global.